Você pode sentir a presença de Deus? Amém, querida? É tão bom quando nós nos lançamos diante da presença do Pai, sem restrições, sabendo que tudo que nós precisamos, eu tenho repetido muito isso aqui, tudo que nós precisamos fazer, tudo que Deus pede para nós fazermos, é impossível de ser feito sem Ele. E eu quero compartilhar algo muito significativo a respeito disso, a respeito da presença de Deus, talvez em um texto onde você já olhou muitas vezes. Se você não olhou, não sabia, com certeza absoluta, eu posso dizer sem medo de errar, você já recitou isso aqui muitas e muitas vezes. E eu queria olhar contigo hoje para a palavra de Deus e mudarmos talvez uma chave na nossa mente a respeito da oração como igreja. Eu sei que individualmente você já tem um entendimento sobre isso, né? A oração é o oxigênio do cristão. Mas coletivamente, o quanto isso implica, eu quero lançar um desafio aqui no final dessa palavra, e de hoje em diante, como igreja, nós temos algumas iniciativas mais intencionais a respeito da oração coletiva, como nós não tivemos até então. Esse é um ano chave para o nosso país, é um ano de eleição, e os ânimos em muitos momentos eles se exaltam, muita desinformação. Nós vivemos em um tempo de tanta informação disponível, mas nunca talvez as pessoas estiveram tão desinformadas. Você já fez aquele quebra-cabeça de 1000 peças? Quantos já fizeram? Acho que hoje em dia quase ninguém mais faz quebra-cabeça. Você fez já, Patrick, Shelley? Fizeram? Poxa, que beleza, né? Tem alguém mais que já fez? Mas já tiveram quebra? Eu nunca fiz um de 1000 peças. Talvez é uma coisa antes de fazer, antes de morrer, fazer um quebra-cabeça de 1000 peças. Mas eu queria pegar esse exemplo porque hoje nós vivemos em um tempo onde as pessoas pegam ali 3 pecinhas de um quebra-cabeça de 1000 peças, ou seja, 3 informações, 3 notícias, e elas já saem dizendo: olha, isso aqui é um cavalo, e sai divulgando. Se você falar que não é um cavalo, Deus o livre, onde você viu que é um cavalo? E às vezes dentro da imagem grande nem era um cavalo, era uma montanha, era uma árvore, mas você briga com os outros por causa que é um cavalo. Então, o que eu quero fazer hoje com a oração especificamente do Pai Nosso, não é muito diferente, querido. Talvez as pessoas pegaram uma pequena peça do Pai Nosso e saíram dizendo que era isso, era aquilo, você tinha que repetir isso 40 vezes, 50 vezes para que desse certo. Ou assim como nós vivemos hoje, talvez você pega algumas notícias aos pedaços e não vai verificar, é isso mesmo que a pessoa disse? É isso mesmo que aconteceu? Que você faça isso com a palavra de Deus e você faça isso com as notícias também. Antes de sair falando e esbravejando e assumindo posições, vai verificar se é isso mesmo. Nós vamos aprender esse princípio hoje. Mateus capítulo 6, verso 9 ao 13. Você já conhece? Mas eu quero falar contigo em 2 palavras, aprendendo a orar. Vou dividir essa palavra em 2, para que nós possamos extrair o máximo que nós pudermos. Diz assim, portanto, orem assim. Depois eu vou dar o contexto em que Jesus fala isso aqui. Você quase não precisaria ler, né? Mas: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Mateus capítulo 6 dá essa oração, como nós chamamos hoje de Pai Nosso, e Lucas no capítulo 11 você vai encontrar ela de maneira mais resumida. São os 2 textos do Evangelho, que são relatos do que hoje nós chamamos de Pai Nosso, mas aonde isso tudo surgiu? Aprendendo a orar, ok? Que nós precisamos aprender a algo tão precioso. E essa oração que eu li para vocês aqui, em Mateus capítulo 6, na verdade o assunto, meu amado, ele não começa aqui no capítulo 6. Ele começa lá no capítulo 5, em do que eu creio que é a maior pregação já feita na história. O que muitos chamaram de Sermão do Monte.
Lá no capítulo 5 de Mateus, Jesus começa a falar sobre várias coisas. Se você tiver com a Bíblia de papel e voltar, por exemplo, 1 ou 2 páginas, você vai ver títulos ali, chamado as bem-aventuranças, sal e luz, ensino a respeito da lei, ensino a respeito da ira, ensino a respeito de adultério, divórcio, juramentos, vingança, amor aos inimigos, e daí entramos no capítulo 6, que vai entrar aqui a oração do Pai Nosso, e não termina aqui, ele vai terminar, na verdade, o sermão, é um sermão comprido, você vê? Lá no capítulo 7, então são 3 capítulos, onde no meio desses 3 capítulos, Mateus resolve relatar no meio de um grande sermão. Você já pensou? Que sermão é esse? Quantos assuntos para se tratar? Dentro de todo o contexto do Sermão do Monte está a oração de Jesus, e tem algumas particularidades aqui, quando ele chega nesse momento da oração. Talvez sejam as orações, as palavras mais recitadas na história humana, né? Se você já esteve na escola, se você já participou de um esporte, por exemplo, geralmente lá no vestiário, ou você já viu até na televisão, né? Os jogadores se reúnem, se abraçam um ao outro, eles começam a recitar o que, geralmente? Pai Nosso, né? Mas naquela vibração, assim, Pai Nosso do céu, santificado seja o teu nome, e tal, e vão gritando, e vão valendo, e algumas coisas. Será que isso é válido? Será que realmente Deus está ouvindo esse tipo de oração? Sabe, a intenção a gente sabe das pessoas e tal, mas o nosso papel como igreja, como cristão, é refletir realmente, será que vale a pena eu recitar? Se você vem de uma tradição católica como eu, você com certeza já passou em algum momento em que você tinha que repetir lá 10, 15, 30 vezes a oração do Pai Nosso, para você ser perdoado, para você receber tua penitência, mas não sei quantas vezes uma Ave Maria, um credo. Eu sabia todas essas orações e passamos por tudo isso, mas a grande pergunta é, será que é válido? Talvez você viu na televisão, em algum lugar, em algum canal, hoje é muito comum, lá o pessoal repetindo as mesmas orações ininterruptamente por 1 hora. O quanto disso é válido realmente? Será que Deus, ele fica ali, não vou te dar, e aí é como uma criança que estivesse assim insistindo, me dá, não, me dá, me dá, me dá, me dá, não, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, será que existe esse princípio da insistência, da persistência na palavra de Deus sobre oração? Existe, mas será que é dessa forma, que é repetindo um monte de vezes as mesmas palavras que nós vamos chegar lá? De fato é que algumas palavras podem perder o significado, se você não tiver a intenção de realmente de dizê-las, e aqui vai entrar muitas e muitas coisas. Todos nós sabemos que a oração é parte essencial da vida do cristão, você sabe disso? Amém? É essencial da vida do cristão a oração, mas aí a grande pergunta que eu faço para mim e para você, será que nós damos o devido valor a ela? Você quer saber se você dá devido valor a alguma coisa? É muito simples, tem uma régua de medir para todas as coisas. Você dá valor à família, qual é a régua? Tempo. Quanto tempo de fato você dedica a ela? Você dá valor ao trabalho? Claro, pastor. Qual é a régua? Tempo. Quanto tempo de fato você dedica a ela? Você dá valor ao teu esposo, à tua esposa? Claro, pastor. Tempo. Quanto tempo de fato, quanto tempo você dedica a alguma coisa, vai dizer o quanto essa coisa é importante para você. Você gosta de jogar futebol ou praticar outros esportes? Gosto. Quanto tempo você dedica a isso? O tempo que você dedica vai dizer a importância. Agora faz uma varredura na tua vida agora, querido, de agenda. O que ocupa espaço na tua agenda semanal? Tantas horas na semana eu treino, tantas horas eu como, tantas horas eu trabalho, tantas horas eu descanso. Faz um apanhado geral e veja quanto tempo dessa semana você dedica realmente a orar. Eu faço essa pergunta para mim também. Sabe, o quanto tempo nós dedicamos às coisas determina quão de fato valor nós damos para essas coisas. E nós chegamos à triste conclusão, não é verdade? Eu sei que você está chegando aí também, assim como eu cheguei, eu pensando assim, eu não oro, no mínimo, eu não oro o suficiente. Ou no mínimo, eu não oro tanto quanto eu acho que eu deveria orar. Ou no mínimo, eu falo que eu dou valor à oração, mas de fato meu tempo revela que não é bem isso que eu faço. E hoje eu não quero me ater aqui à oração individual em si, nós vamos seguir aqui o texto, mas há algo curioso dentro dessa fala de Jesus, em especial no mesmo relato de Lucas capítulo 11, no mesmo relato do Pai Nosso, os discípulos vão chegar assim para Jesus e falar, depois que Jesus ora, e falar assim, mestre, ensina-nos a orar. Sabe, eu já pedi às pessoas para me ensinar a tocar, eu já pedi a algumas pessoas, me ensina a cantar, eu já pedi a algumas pessoas para, me ensina como é que faz para passar dessa fase do joguinho aí. Por que você pede para as pessoas te ensinar algo? Porque você vê
Porque você vê que elas sabem algo que você não sabe a respeito daquela coisa. Elas sabem algum segredo daquela fase que pode te levar a outra fase do joguinho, ou da vida, ou do trabalho. Ou seja, quantas vezes as pessoas já chegaram para você e perguntaram: me ensina tal coisa. E talvez a triste conclusão é que nenhum de nós, ou pouquíssimos de nós, já ouviram essa frase assim: nossa, irmão, eu vi como você ora, você é uma mulher de oração, você é um homem de oração, você podia me ensinar a orar como você ora? Não é que eu quero te dizer que isso é uma meta a perseguir, mas é uma reflexão para nós fazermos. Talvez, escute isso, talvez orar pouco seja pior do que não orar. Ah, pastor, mas como assim? Talvez orar pouco seja pior do que não orar. Por quê? Porque nós corremos um grande risco de fazer com que as nossas orações pareçam aquelas pílulas para dor de cabeça. Parece que nós recorremos a Deus apenas em situações especiais, Ele não faz mais parte da nossa vida em outras situações. Quando nós oramos pouco por uma medida de consciência, tipo assim, não, tem que orar no mínimo para agradecer o alimento, né? Senhor, Tu és joia, abençoa essa boia, amém. E aí tem várias mini orações aí, né? Que você pode fazer, não faça mal, que faça bem, em nome de Jesus, amém. E aí, enfim, tem várias coisas que você recita e se torna apenas aplacar a consciência. Talvez orar dessa maneira seja pior, porque se você não orar, pelo menos você tem a consciência: não, eu preciso começar. Agora, se alguém me pergunta, você ora, e você fala assim: não, eu oro, mas a tua oração era essa que eu estava dizendo, talvez seja pior do que não orar. Nós tratamos a Deus muitas vezes, queridos, como um medicamento que depois que nós tomamos, que a cura chegou, não preciso mais dele. Esse é o grande risco de nós orarmos pouco. Todos nós sabemos que o nosso problema não está no celular. O celular tira e rouba meu tempo. Minha agenda é muito ocupada, e não consigo orar. Não, o nosso problema não está nessas coisas. Nosso problema está no coração. O nosso coração precisa entender algo que talvez você recitou essa oração. Eu vou entrar frase por frase aqui, não vou terminar hoje, evidentemente, mas vou entrar em algumas frases para te mostrar que talvez nós recitamos essas coisas durante tanto tempo na nossa vida, mas não com o significado que elas deveriam ter sobre nós. Durante 40 dias depois que Jesus subiu aos céus, os discípulos se reuniram e eles oraram de uma maneira muito diferente do que eles tinham orado lá atrás. Eles não sabiam orar direito, eles pediram para o Senhor ensinar eles, Jesus ensinou, mas o fato é que quando chegou a hora de eles exercerem a oração, lá no Getsêmani, Jesus fala assim: vamos comigo, orem aí um pouco, vigiem uma horinha só sequer de oração. A gente sabe que eles não conseguiram, e eu preguei para vocês esses dias atrás aqui, Atos capítulo 4, como que a oração deles mudou, como que a postura deles mudou, e nós vamos ver lá em Atos 4, que os discípulos agora, eles começam a orar por mais ousadia para pregar. Eles não oram mais: Senhor, só me dá o pão, me dá o pão, me dá o pão, me livra, me dá as coisas dessa terra. Eles não oram mais assim. Lá em Atos capítulo 4, depois que Jesus vem, depois que Jesus vai aos céus, eles têm um encontro com o Espírito Santo em Atos 2, nós vamos entender que eles agora começam a orar por ousadia para pregar a palavra, não mais apenas por necessidades individuais, apesar de eles orarem por cura, eventualmente pelas pessoas. Há algo mudando aqui dentro da oração deles. E em Lucas capítulo 11, verso 1, essa passagem que eu disse para vocês, que eles falam assim: Jesus, ensina-nos a orar, é a única passagem nas Escrituras, no Novo Testamento inteiro, em que os discípulos pedem especificamente para Jesus ensinar alguma coisa. Irmãos, tem algo profundo aqui. É a única passagem onde você vê os discípulos pedindo: Senhor, nos ensina. Por quê? Olha aqui, quando Felipe pede para Jesus assim: Jesus, mostra-nos o Pai. Jesus fala assim para ele: quem me viu, viu o Pai. Sabe, Jesus não ensina: olha, você faz assim, você faz assado, você coloca o teu coração assim, desse jeito e tal. Felipe, ele pede: Senhor, mostra-nos o Pai. Jesus fala assim, Jesus ensina por princípios. Quem me viu o Pai. Quando Jesus manda eles aos 70, de 2 em 2, entrar nas vilas, orar pelas pessoas e falar, e muitos foram curados, muitos foram libertos de demônios, eles voltaram exultantes. Mas em uma situação teve um demônio lá que não saiu, e eles não pedem: Senhor, nos ensina a expulsar demônios. Eles pedem assim: Senhor, por que não deu certo? E Jesus explica para eles princípios e várias outras coisas. Agora, quando o assunto é oração, pela primeira vez eles pedem assim: Senhor, nos ensina a orar. E Jesus responde com
princípios, querido. Jesus dá instruções de como agir. Jesus não está dando uma receita de bolo. Percebe que Jesus nessa situação, ele não fala como ele falou para Filipe: quem me viu o Pai. Por quê? Porque eu sou Deus? Ele podia falar: quem me ensina a me orar, quem conversou comigo, conversou com Deus. Ele podia falar isso, como ele fez antes, mas ele não faz isso. Jesus ensina um princípio. Ele começa falando como nós devemos nos dirigir a Deus. E a primeira coisa que você precisa entender aqui, algo que foi talvez martelado de maneira muito errada nas últimas décadas, a respeito de oração, e às vezes em alguns lugares você ainda ouve aqui: oração não é torcer o braço de Deus, querido. Oração não é torcer o braço de Deus para conseguir o que você quer, não, porque eu determino agora, é isso que tem que acontecer. Não, Senhor, agora eu fiz isso, e o Senhor é obrigado a me dar, porque eu já fiz a minha parte. Querido, quando Jesus começa a ensinar como orar, é preciso entender com quem você está falando. Esse é o primeiro princípio. É claro que nós precisamos exigir algumas coisas, tem alguns princípios, mas não é de maneira nenhuma chegar diante de Deus torcendo o braço: Senhor, eu já jejuei, agora o Senhor tem que me dar. Senhor, eu já fiz esse sacrifício, eu li a palavra, eu fui certinho a semana inteira, como uma criança que se comportou 5 dias na semana, no final do ano, e falou assim: papai, agora eu quero o meu presente de Natal, porque eu fui um menino comportado. Você sabe, você conhece, né? Teu filho. Quantas vezes eu, quando criança, já pensei assim: não consegui ficar 2 semanas me comportando, não bati em nenhum dos meus irmãos, fui bem legal, agora eu posso pedir para ir viajar, eu posso pedir um brinquedo, alguma coisa. Sabe, eu vejo Deus nos enxergando às vezes assim: nossa, você fez 2, 3 coisas que você devia fazer, que era para o teu próprio bem, e agora você quer exigir de mim algo. Sabe, meu querido, a oração não é simplesmente uma solução qualquer, mas muitas vezes ela até não vai mudar a tua circunstância, mas ela sempre vai mudar alguma coisa dentro de você. Você já foi num consultório sem saber o que você tinha, com alguma doença, alguma dor, que te incomodou durante vários dias? Eu fiquei com uma tendinite aqui no bíceps durante, eu acho que, uns 2 anos, e eu não sabia o que eu tinha, e eu não conseguia fazer determinados tipos de exercício, e convivi com aquilo durante muito tempo. E aí fui no médico, ele me tirou uma radiografia e mandou fazer uns negócios, mas eu desconfiava que não era aquilo. Fizemos, não resolveu, aí fizemos um outro exame, e aí conseguimos descobrir de fato, fizemos aquela ressonância, né, que enxerga tudo. Poxa, é isso que você tem. Sabe, quando eu recebi aquela ressonância, fiquei mais aliviado, mas meu tendão ainda estava inflamado, ainda tinha várias coisas que eu não consegui, vários movimentos que eu não conseguia fazer. Mas por que eu saí mais esperançoso daquele consultório com aquela receita? Porque agora eu sei onde está o problema, e eu sei que o problema que eu estou vivendo, ele é temporário. Eu nem sei se a fisioterapia vai me ajudar, eu nem sei se o remédio que eu vou tomar vai realmente me curar, mas agora eu saio dali com uma prescrição, sabe, eu saio dali com uma direção, eu sei por onde começar. A oração é mais ou menos isso. Muitas vezes a tua circunstância na segunda-feira vai continuar igual, mas talvez você saia com uma receita assim do Senhor, dizendo assim: olha, é para esse caminho que você tem que começar a fazer. Olha, talvez existam 20 sessões pela frente, que você vai ter que enfrentar algumas pessoas, algumas situações, mas ei, você sabe que o remédio, onde buscar o remédio, você sabe de onde vem a fonte de cura agora, e aí você segue em direção a esse caminho. Por quê? Porque você foi buscar, não em um médico qualquer, mas no médico dos médicos. Você está entendendo isso? Amém? A oração talvez não vai mudar a circunstância, mas ela sempre muda algo dentro de você. O Salmo 113 começa com Davi dizendo assim: até quando o Senhor vai se esquecer de mim? E aí, se você olhar o Salmo 113, ele é boa parte uma reclamação de Davi. E ele reclama: Senhor, o Senhor me abandonou. Mas como é que termina o Salmo? Davi vai terminar assim: cantarei ao Senhor. Como é que isso muda? Como é que um cara que começa reclamando na mesma oração, no mesmo salmo, começa terminando assim: glória a Deus, eu vou cantar ao Senhor. Sabe por quê, querido? Porque quando a gente vem com a nossa angústia diante de Deus, talvez a circunstância de Davi continue a mesma, mas a perspectiva sobre aquilo sempre vai mudar. Você está insatisfeito com a vida? Você está talvez meio frustrado com algumas coisas que ainda não estão no eixo, dentro da tua casa, dentro dos teus negócios, ao teu redor? Ei, talvez você esteja olhando demais para você e para o que você pode fazer. Talvez você precise gastar mais tempo diante do Senhor para ter a perspectiva que Ele tem a respeito de todas as coisas. Você entende isso? Amém ou não? Sabe, querido, algumas vezes você já ouviu isso: faz uma oração forte aí para mim, faz uma oração forte. Nós sabemos que não existe, esse tipo de coisa, mas a expressão não está assim de todo errada.
se a gente dá um sentido para essa força. Talvez forte, que a pessoa quer dizer, bate os pés aí, grita, se movimenta, balança as mãos, pega na minha cabeça, né, chacoalha, desfaz meu penteado. Eu não sei qual que é, às vezes, o entendimento das pessoas sobre o que é uma oração forte, mas eu colocaria talvez essa frase em um contexto correto: é uma oração altamente intencional, é uma oração cheia de fé. Então a oração, ela não se mede pelas palavras que ela tem, mas sim pela força que ela carrega. E aí a força, evidentemente, não é a força da minha mão pegando no teu pescoço, né? Senhor, faz acontecer agora, faz entrar na cabeça dele, né? Você entende isso? Sabe, a oração se mede pela força que ela tem? Sim, se a força que você está querendo dizer é a intencionalidade, a fé, não pelas palavras repetidas em si. Enfim, como orar como Jesus nos ensinou. Como orar de fato? Eu vou pegar hoje apenas as 3 primeiras frases daquilo que Jesus nos ensinou nos próximos 15 minutos. O que é que Jesus ensina no Pai Nosso? Quais devem ser as minhas prioridades? Eu vou perguntar e você vai responder para você gravar. O que é que Jesus nos ensina no Pai Nosso? Quais? Ok, 10 pessoas, parabéns para vocês entenderam. Os outros, vamos lá? O que é que Jesus nos ensina no Pai Nosso? Você que está nos acompanhando na internet, digita o que Jesus ensina no Pai Nosso. Digita aí, por favor. Primeira coisa, qual é a prioridade? O que é que Jesus ensina? Vamos entrar agora. Como é que ora? Como é que fala com Deus? Como é que começa a oração? Pai Nosso. O que Ele quer nos ensinar aqui, querido? Em primeiro lugar, Deus é o nosso Pai. Isso parece simples para nós hoje, mas para o judeu era muito significativo, porque eles nem pronunciavam sequer o nome de Deus. Cada vez que aparecia a palavra Yahvé ou Jeová aqui no Velho Testamento, quando um judeu ia ler em voz alta, ele trocava para o Todo-Poderoso, para o El Shaddai, para outras coisas, de tanta reverência que ele tinha pelo nome de Deus. Agora, como é que Jesus chega e quebra todo esse protocolo, fala assim, você nem pronunciava o nome de Deus antes, agora você vai se dirigir a Ele como um Pai. E não é um Pai qualquer individualista, é um Pai coletivo. E aqui tem algo extraordinário também. Capítulo 5, que é onde começa o Sermão do Monte, ele dá lições de moral em várias áreas, como eu falei para vocês, divórcio, julgamento, tentação, ser sal e luz, como amar os inimigos, vingança, enfim, tudo isso ele fala no singular. Vocês têm que fazer assim, vocês têm que fazer assado, ou seja, quando acontecer algo assim, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, isso aqui que tem que acontecer. Depois no 7 aqui, que ele vai continuar sobre hábito de julgar, ele fala assim, não julgue. Agora, quando ele dá instruções individuais a respeito de moral. Agora, quando ele fala sobre oração, ele interrompe o sermão e vai usar todas as palavras aqui no plural. O que ele está querendo nos dizer? Qual é a prioridade que deve ser na oração, portanto? Nós, não eu. Você percebe qual é a nossa oração hoje? Ela é totalmente invertida. Qual é a prioridade da nossa oração? Eu, as minhas coisas, o que eu preciso, o que eu quero. E quando os discípulos pedem para Jesus ensinar, o que é que Jesus ensina em primeiro? Em primeiro lugar, querido, lembre que Deus é o teu Pai, mas você não está sozinho. Portanto, meus amados, nós vivemos uma vida de oração. Eu sou um homem de oração. Pois é, mas se você é um homem ou uma mulher de oração que só ora pelas tuas coisas, sinto te dizer, você não é um homem de oração segundo a Bíblia. Você não é uma mulher de oração segundo a Bíblia, porque as prioridades que Jesus nos ensina para orar é inserir obrigatoriamente outras pessoas. O que é que ele ensina? Eu sou teu pai, sim, eu te amo, eu tenho um plano para você, mas o plano que eu tenho para você obrigatoriamente inclui outras pessoas. Eu não te coloquei aqui na terra para você viver lá em um monastério isolado, lendo a Bíblia e fazendo as suas orações sozinhas. Não foi isso que Jesus te chamou para fazer. Não foi isso que Deus nos chamou para fazer. Ele nos ensina na oração, olha, eu sou teu pai, sim, mas eu sou teu pai e de todos esses outros teus irmãos. Tem um pregador chamado J.I. Packer, e ele disse assim, se você quiser avaliar o quanto uma pessoa entende o cristianismo, descubra o quanto ela reflete acerca da ideia de ser filho de Deus e de ter a Deus como pai. Quanto você reflete, você é filho de Deus. Quanto valor você dá nisso?
Se você quer saber se você é cristão de fato, você dá valor a esse simples fato: nossa, Senhor, obrigado por tudo. Eu não ganhei isso, não ganhei aquele outro, não ganhei aquele outro, mas, poxa, se eu sou teu filho, o que é que me importa? O que isso nos ensina? Que nós precisamos também na oração, meu amado, ir contra a cultura. A cultura hoje é muito individualista, é eu, o que eu quero, é o que eu penso. Você pode pensar diferente, mas o que importa é o que eu penso. E se você não concordar comigo, ai de você. É aquela ideia do quebra-cabeça que eu falei para ti. Sabe, nós precisamos rejeitar essa mentalidade individualista dentro da nossa oração, entender que a oração é um exercício coletivo. Quando Jesus fala a toda essa multidão sobre oração, Ele fala sobre nós. Quer que eu ensine você a orar? Ele não fala assim, pega assim, senta aqui e faz assado. Ele dá alguns princípios que Ele segue no Sermão do Monte. A ideia de você entra no teu quarto, fecha a tua porta, está dentro do mesmo plano aqui. Mas Ele diz assim, ó, quando você se dirigir ao teu Pai, pensa nos teus irmãos. Isso é intencional, é Jesus nos ensinando. Amém? Pegou a ideia aqui? Chave de sabedoria. Segunda coisa, segundo princípio. Então, o primeiro princípio que Jesus nos ensina é reconhecer quem é Deus. Ele é meu Pai. Agora o segundo, qual é o poder de Deus? Vamos continuar? Pai nosso, que estás no céu. Sabe, estás no céu, não é geograficamente que Jesus está falando. Pai nosso, dentro de tudo aquilo que eu falei para você, agora que está lá no céu. Não, meu amado, errado. A ideia aqui de estar nos céus é uma ideia de poder, é aonde Deus habita, não é o lugar geográfico aonde Deus está. Nós referimos a Deus como no céu, ou falamos assim, quando nós morrermos, nós vamos para o céu, numa metáfora. Nós sabemos que não é literalmente no céu. Não adianta você ir para o espaço e tentar procurar Deus lá nessa dimensão. Deus é muito mais profundo que isso, sabe? O céu é uma maneira de dizer. Então, quando Jesus fala assim, Pai nosso, dentro de todo esse contexto que eu acabei de dizer, que estás no céu, Ele está falando assim, ó, você está se dirigindo a alguém que está no topo da hierarquia, que está no topo do universo. Como é que você ora como Jesus ensina? Entenda quem Deus é, mas entenda qual é o poder que Ele tem. Ele está acima de todas as coisas. Nós temos firme confiança de pedir a alguém que está acima de tudo e de todos. Você percebe aquela ministração que nós estávamos fazendo aqui no louvor? Fé, a firme certeza daquilo que eu não vejo, como se eu já visse. Por quê? Não é pensamento positivo, os poderes do universo, né? Aquele livro O Segredo, aquela ideia do segredo, pense positivamente, você vai atrair essas coisas para você. Não é isso, querido. É a firme certeza de que eu estou me dirigindo àquele que está nos céus, ou seja, que tem o domínio sobre todas as coisas. Você pegou até aqui? Amém? E depois, nós precisamos reconhecer que a presença de Deus é muito melhor do que a provisão que Deus nos dá. Pai nosso, que estás no céu. Agora vamos para algumas frases que tem aqui, que não tem nada a ver com a gente ainda, né? Pai nosso que estás nos céus, santificado, esqueceu já do Pai Nosso, santificado seja o teu, venha teu reino. Tira o nós daí, não é isso que nós lemos, não é para nós. Venha o teu reino. E aí, seja feita aonde? Na terra, como a vontade é feita. Aí eu te pergunto, a vontade de Deus, ela é feita no céu 50% ou 100%? Alguém desobedece a Deus no céu? Alguma coisa acontece no céu que não deveria acontecer, que Deus permite, assim, não, vou deixar ele errar? Qual é a oração que Jesus... Vamos segurar essa parte para eu chegar lá no final. 3 coisas que nós temos aqui. Primeiro, eu preciso reconhecer que a presença de Deus é muito melhor do que a provisão. Não chegou na parte da provisão ainda. Jesus nos ensina 3 pedidos aqui. Santificado seja o teu nome, no verso 10. Honra a Deus. Ele fala sobre a vinda do reino dele. E ele fala sobre a vontade dele. Percebe que quando Jesus nos ensina a orar, querido, onde é que estão as nossas petições? Ixi, não vai estar nem hoje aqui, vai estar lá na outra palavra. Quando Jesus nos ensina a orar, a primeira parte da nossa oração coletiva, ela se dirige a Deus, é somente a Ele. Honra, santificado seja o teu nome. Em algumas traduções mais novas vai estar a palavra assim, ó, reverenciado seja o teu nome.
Sabe o que isso quer dizer para nós? Significa estar mais preocupado com a promoção do nome de Deus na terra do que a nossa. Quando eu oro, meu Pai, que é nosso Pai, que o Senhor detém todo o poder, que está nos céus, santificado seja o teu nome, é que o teu nome seja promovido. Que o teu nome seja promovido significa o que na minha vida prática? Será que eu me importo com a imagem distorcida que as pessoas estão recebendo de Deus? Será que me incomoda ver que a pessoa está tendo uma imagem distorcida a respeito de Jesus? Você está incomodado que as pessoas estão aceitando essa imagem distorcida? É essa a ideia de santificado seja o teu nome, Senhor. Olha aqui como ele está entendendo. Eu atendi uma pessoa essa semana, um rapaz ali que estava se libertando dos vícios, eu estava olhando com ele simplesmente João capítulo 1, para que ele mesmo enxergasse quem é Deus, quem é Jesus. Ele começou com uma história, eu acho que Jesus, o que aconteceu com Jesus, dos 13 aos 33 anos, será que ele caminhou sobre a terra, será que ele foi lá na Índia, onde é que ele foi? Como se fosse um homem que precisasse de uma revelação, é uma imagem distorcida. Claro que aquilo me incomodou, mas o ambiente era propício para ele. Eu falei, abre João capítulo 1, nós estudamos aqui, né? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e nada do que foi feito sem ele estava no princípio com Deus, ele foi a luz dos homens, ele habitou entre nós. Quem é o verbo? Eu perguntando para ele, é Jesus. Eu falei, então você acha que Jesus precisou de algum momento na vida ter uma revelação a respeito de quem ele era, se ele é Deus? Não. Sabe o que é isso? Santificado seja o teu nome. Quando você proclama a verdade de Deus, quando você tenta trazer o prumo na vida de alguém a respeito de quem é Deus, você está fazendo com que essa oração se cumpra na tua vida. Sabe, quando nós oramos, santificado seja o teu nome, nós estamos pedindo a Deus, Deus me usa para corrigir a imagem que as pessoas têm de ti, Senhor. Deus me usa, ou nos usa, porque é a oração coletiva, para que o mundo entenda quem é Deus de fato. Você entende quão muito mais profundo é isso, do que você simplesmente passar correndo, santificado seja o teu nome, venha nosso teu reino. Sabe, intenção naquilo que eu estou dizendo. Senhor, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Sabe o que é isso? Senhor, remove todos os outros reinos menores, aqueles reinos que eu criei. Venha o teu reino, os valores do teu reino entrem aqui. Senhor, os teus princípios, faz uma colônia dos céus aqui na terra, um conjunto de pessoas que mostrem para o mundo como é que funciona o teu reino. É isso que nós estamos orando aqui. Não se limita a um engajamento político. Sabe, eu creio que muitos de nós precisamos nos envolver na política. Talvez Deus te chame para isso, e você deve seguir esse teu chamado e ser influência lá. Mas esse não é o papel da igreja, querido. Tem basicamente 3 sistemas de governo no mundo que Deus plantou. Está lá desde o princípio. O primeiro deles é a família. É um sistema de governo. Quando a família se destrói, tudo mais da tua vida se destrói. Não adianta o resto estar tudo alinhado, teu trabalho, isso e aquilo. Se a tua família está destruída, você está com a vida que é um caco. O segundo sistema de governo foi as autoridades em si, que Jesus nos manda obedecer às autoridades. O terceiro sistema de governo, a igreja. Ele plantou a igreja aqui para trazer um sentido. Então significa que, em algum momento, é como se fossem 3 círculos, né? Entrelaçados. Em algum momento a igreja influencia a política. Quando eu influencio você que está ali, quando a palavra de Deus enche o teu coração, e você que está aqui sai deste lugar para entrar em vários lugares, inclusive na área política. Agora, é diferente de eu entrar lá dentro. Você percebe? Eu tenho uma certa influência, mas a minha influência política que eu devo ter não é lá no parlamento. Você tem que ir lá. Se eu quiser ir lá, eu tenho que sair daqui. Você entende isso? Pode ser que Deus me chame para isso, mas eu tenho que sair dessa posição e ir para outra posição, porque é um outro governo, que ele vai ter a sua influência. Querido, quando eu olho aqui e chamo assim, Senhor, venha o teu reino, não significa que eu tenho que agora mudar o mundo politicamente, conquistar todas as áreas da sociedade. Você deve influenciar como cristão em todos os lugares, porque Jesus manda você ser sal e luz, mas o teu objetivo maior é fazer o nome dele grande. Sabe, ter essa esperança que o mundo vai ficar pleno e perfeito, é só Jesus que vai fazer isso, é só Deus que vai fazer isso. Se o mundo fosse ficar pleno e perfeito, Deus não precisava fazer a terra de novo, novo céu, nova terra, é o que nos diz, né? Por quê? Porque as coisas velhas ele vai fazer tudo novo.
Então é claro, eu quero te dar uma palavra de esperança, que você precisa agir e ser efetivo onde você está, mas não esqueça qual é o papel que Deus te colocou, para trazer o reino dEle, os valores dEle. Você leva os valores de Jesus para a tua empresa, não leva para o teu trabalho, você não é corrupto, você segue as regras, você planta, você colhe, você produz, e eventualmente você vai entrar na área política, você vai fazer a mesma coisa, em outras áreas da sociedade, em conselhos locais, da cidade, sermos influentes, tudo isso, e vamos promover a paz, vamos promover a assistência às pessoas que não têm condições, e vamos fazer tudo aquilo que nós precisamos fazer, mas o nosso alvo não está nessas coisas. Jesus inclusive fala que os pobres nós sempre vamos ter conosco, ou seja, nunca vamos resolver o problema da pobreza no mundo, não estamos aqui para isso, sabe? Nós ajudamos e assistimos as pessoas, claro, mas com o firme propósito de que, ei, esse não é o nosso objetivo final. Deus não nos chamou especificamente para isso. Deus nos chamou para fazer o nome dEle grande, santificado seja o teu nome, para dar a impressão correta, real de quem Ele é, mas para que o reino dEle viesse, os valores dEle viessem. E por fim, seja feita a tua vontade, verso 10, na terra como no... Sabe, queridos, os valores de Jesus são muito diferentes dos da terra. Se você olhar o capítulo 5 aqui do Sermão do Monte, até chegar na parte da oração, você vai ver assim que Jesus é estranho nos valores dele, porque ele fala assim, bem-aventurados os humildes. Puxa, como assim? Bem-aventurados os mansos, esses são os valores dele. Bem-aventurados os que choram, como assim? Bem-aventurado o pessoal que ganha, que levanta o troféu. Bem-aventurado quando vos caluniarem, mas como assim, Senhor? Que tipo de valor é esse? E a gente está clamando assim, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. É como se você estivesse sob um novo treinador. Você viveu a vida inteira na defesa e naquele time retranqueiro, sabe? Viveu a vida inteira ali. E de repente chega um novo treinador assim, gente, agora vamos mudar esse negócio aqui, vou tirar 3 zagueiros, vou botar só um aqui, o cara é bom, vou botar só um aqui, põe 2 volantes aqui, o resto é tudo no ataque, o pessoal do meio campo, mas não vai funcionar, como é que a gente vai fazer? Parece que o time vai desandar, o pessoal vai tomar um monte de gol, ei, você está sob um treinador que ele sabe de tudo, de todas as coisas, ele está te falando uns negócios que não tem nada a ver, parece. Você viveu uma vida inteira na defensiva e agora ele te manda ir para o ataque sem se preocupar com a defesa, como assim? É mais ou menos esse valor que Jesus traz para nós. Muita coisa não vai ter sentido, você tem certeza que vai levar gol, mas o mestre mandou você partir para cima e de repente, olha o que está acontecendo. Sabe, meu amado, quando nós pedimos assim, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, significa que a oração que move os céus, ela anseia pela presença de Deus, antes da provisão de Deus. A oração que move o céu, você quer que Deus responda a tua oração? Amém ou não? Então anseie pela presença dEle, antes das coisas que Ele pode te dar. Todas as nossas orações geralmente são individualistas ao extremo, eu não estou dizendo que você não pode fazer isso. Na minha próxima palavra eu vou compartilhar contigo o resto da oração, mas todos os pedidos do Senhor, no início da oração que Ele nos ensina, todos são focados em Deus, todos são focados em Deus. Coletivamente, geralmente quando nós nos reunimos para orar, nós focamos em nós mesmos, por isso que eu falei para vocês, que de hoje em diante, coletivamente nós queremos ter uma iniciativa diferente como igreja. É um ano onde o Senhor tem promessas para nós, é um ano de desafios para nós como Igreja Verdade que Liberta, um ano em que nós temos orado para nós começarmos a expandir o nosso templo, entrarmos num período de construção ali, enfim, são tantas coisas que nada disso adianta, se nós não tivermos a perspectiva correta de quem nós somos em Deus, tirar o homem do centro dos acontecimentos. As coisas mais importantes da oração não são o que Deus nos dá por meio dos seus bens, mas é o que Ele nos concede por meio da sua presença. De hoje em diante eu quero tomar uma iniciativa com vocês, cada vez que nós abrimos o culto aqui, nós vamos abrir com uma oração direcionada a Deus, a respeito de quem Ele é. Cada vez que nós nos reunimos para celebrar o Senhor como igreja, estamos aqui para cumprir 3 propósitos, celebrar, impactarmos e desafiar. Celebramos ao Senhor, somos impactados pela sua presença e saímos desafiados para cumprir o que a sua palavra diz. Esses são os 3 objetivos que nós nos reunimos como culto aqui. Cada vez que nós nos reunimos, nós vamos abrir o nosso culto com uma oração dirigida a Deus. Então o que eu te peço é, não chegue atrasado, senão você vai perder
um momento tão importante, de você se dirigir ao Senhor em oração. Mas talvez para algumas pessoas pode parecer estranho. Pode, mas nós vamos estar plantando um princípio. Como pareceu estranho aquilo que Jesus falava, nós vamos orar coletivamente. Eu quero terminar essa palavra hoje, tendo essa iniciativa, nós orarmos pela nossa nação. Juliano, vem aqui para mim, por favor. Tem mais uma pessoa aqui. Alexandre, tu que é grandão com o Juliano. Eu creio que você tem orado pelo Brasil e eventualmente nós oramos pelo Brasil. Em especial, esse é um ano de eleições, precisamos orar muito pelo nosso país, por todos os governantes, quaisquer que sejam eles, quaisquer que sejam eleitos. Você acha que o Brasil precisa da nossa oração? Como precisa, né, querido? Infelizmente, essas duas palavras que estão aí, é uma coisa que nós não temos visto há muito tempo, ordem e progresso. E eu quero te dizer que o Brasil não precisa de um mito, de um Messias, ou de um salvador da pátria, aquele que ama os pobres, ou aquele que outro. O Brasil será beneficiado por alguém assim? Claro que vai, mas o que o Brasil precisa não é dos bens que Deus pode dar, do ouro, da riqueza, do progresso, dessas coisas. O que o Brasil precisa? Da presença de Deus. Porque se a nossa nação estivesse cheia da presença de Deus, a ordem e o progresso naturalmente viriam. Então, como igreja, nós vamos orar por isso. Evidentemente, quando chegarmos mais próximos das eleições, nós vamos orar pelas pessoas que estiverem ali. Eu não vou te falar em quem votar, evidentemente, mas eu vou te dar princípios bíblicos a respeito de como nós escolhemos os nossos governantes, independente de quem seja, independente de qual partido seja. Nós vimos ali semana passada um movimento de pessoas invadindo a missa, um culto católico, pessoas lá e clamando e fazendo algo absurdo. Nós sabemos, nós vimos, isso não é novidade, querido, talvez seja novidade para nós brasileiros, por isso que eu te falei, não pegue uma peça do quebra-cabeça. O inimigo está aí, ele vai tentar fazer tudo isso, tirar a nossa liberdade de culto, tirar a nossa expressão. Vivemos um tempo de pandemia, isso não nos impediu de adorar a Deus. Dependendo do governo que tiver, pode ser que isso aconteça mais frequentemente? Pode ser que eles nos impeçam de reunir aqui? Pode. Olha, dependendo de quem você escolhe lá, pode ser isso que aconteça mesmo. Se eu estou preocupado com isso, não estou tão preocupado com isso quanto se nós não buscarmos a presença de Deus. Porque se assim for da sua vontade, que é a última parte da oração que nós lemos aqui, nós vamos passar por isso, como nós passamos pela pandemia. Mas e se o Lula ganhar, ele falou que vão regular a internet, aí vai acabar com todas as igrejas? Pode até ser. Se porventura fizeram o que for e ele ganha, a gente venha caminhar para esse caos, como está nossos vizinhos argentinos, a Venezuela e tudo mais, pode ser, querido, infelizmente, pode ser. Culpa de quem elegeu, ok, não é isso que me importa. O que me importa é se eu buscar a presença de Deus, eu vou passar por esse governo, que vai passar também, 4 anos, 8 anos, 16 anos, o quanto for, eu vou passar por ele, porque eu tenho a presença de Deus comigo. Você entende isso? Claro que como cidadão racional, eu tenho que lutar para que isso não aconteça, evidentemente, mas perceba que a minha esperança não está, se vai ser o Lula, se vai ser o Bolsonaro, se vai ser o da terceira, onde está nisso? Vamos nos informar, vamos ver, vamos escolher aqueles que têm princípios que nós defendemos, segundo a palavra de Deus. Mas antes disso acontecer, antes de chegar esse tempo, onde talvez um monte de gente venha brigar, nós vamos começar a orar como igreja pela nossa nação. Está aqui o símbolo máximo da nossa nação, que foi corrompido durante muito tempo. Nós vamos pedir para que o Senhor encha o Brasil, para que a presença de Deus seja sentida de novo no Brasil. O Brasil já é um dos que mais enviam missionários para o mundo inteiro. Durante muitos anos isso foi proclamado, isso já está acontecendo. E nós clamamos como igreja que nós também consigamos fazer parte disso nos próximos anos. Eu tenho orado ao Senhor e como igreja eu quero orar contigo. Uma vez por mês nós vamos começar a ter uma reunião de oração coletiva aqui, que é diferente daquela reunião que a gente pede para coisas para nós mesmos. Precisamos nos posicionar como Jesus nos ensinou. O Pai é nosso, a vontade que tem que ser feita é dele, é o nome dele que tem que ser santificado e é o reino dele que tem que vir para a terra. Você pode se colocar de pé? Deixa eu te contar uma história rapidinho. Um pregador chamado Torrey,
Ele conta uma história assim, ó. Ele estava subindo para pregar e recebeu um bilhetinho de um membro fervoroso da igreja. O bilhetinho dizia assim, ó: estou em grande perplexidade, pastor. Eu tenho orado por um longo tempo por algo que eu estou confiante que está de acordo com a vontade de Deus, mas eu não entendo. Eu tenho sido um membro da igreja por 30 anos. Fui superintendente da escola dominical durante 25 anos. Fui um presbítero na igreja por 20 anos e ainda assim Deus não responde a minha oração. Você pode explicar isso para mim? Depois de ele ler essa nota em público, o Torrey disse assim: esse homem pensa que porque ele tem sido um membro da igreja por 30 anos, um fiel superintendente da escola dominical e um presbítero da igreja, que Deus está sob obrigação de responder a sua oração. Ele está realmente orando no seu próprio nome. Querido, nós vamos orar no nome de Jesus. E quando nós oramos no nome dele, nós buscamos os atos de justiça que ele fez. Por isso, não se sinta indigno de orar coletivamente em nenhum momento. Não se sinta reprimido por não saber falar palavras bonitas tanto quanto o irmão ou a pessoa que você conhece. Você vai fechar os teus olhos, vai se colocar diante do Deus Altíssimo, que está no céu, que tem o nome dele santificado neste lugar, onde nós clamamos que o reino dele venha. Nós vamos clamar todos para que a sua vontade se faça sobre o nosso país, sobre a nossa nação. Eventualmente aqui alguns líderes vão estar no momento do louvor, nos próximos cultos, subindo para esse momento de oração, para nos conduzir como igreja em um momento de oração. E você precisa fluir quando chegar esse momento. Já estou te ensinando. Quando chegar esse momento, não é agora paramos o que estamos fazendo e vamos orar para depois voltarmos. Não, é tudo uma coisa só. Nós estamos adorando a Deus, de repente nós interrompemos o cântico, mas a oração continua. E intercedemos pelo país, intercedemos pela nação, e depois nós continuamos em adoração a Ele, e aí ouvimos a palavra para nós retornarmos para a nossa casa. Você entende? De hoje em diante, nós vamos mudar um pouquinho a liturgia daquilo que nós fazemos, para cumprir aquilo que o Senhor tem para nós como igreja. Você entende isso? Estende as tuas mãos para cá.